Começando mais uma semana do intercâmbio aqui com vocês. Estou animadíssima para essa semana porque eu vou trazer vários tópicos que a gente não tinha conversado anteriormente, lá em abril, se eu não me engano. E vamos lá para mais uma segunda semana do intercâmbio. E hoje a gente vai conversar com a Tarsila. A gente vai falar sobre Work and Travel e também sobre intercâmbio voluntário. A Tarsila tá com a Tarsila, que eu estou ansiosíssima para esse bate-papo. Já estou aqui com o meu chazinho, aguardando, porque... Oiê! Olá! E aí? Só esqueci de Oi, colocar meu fone, mas tá gente! tudo bem. Oi, gente, tudo bem? E aí, como você tá, Tarsila? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Muito obrigada pelo convite. Ah, que ótimo. Eu tô muito feliz de você ter topado. A gente tava querendo fazer alguma coisa junto tem um tempo. Pois é. Finalmente a gente conseguiu. Pois Eu é. tô feliz por isso. Então, se apresente, assim, pras pessoas e tudo. Ai. Conta mais sobre a sua experiência com o intercâmbio. Tá bom. Deixa eu ver se eu acho meu Pinterest cheio. Pronto. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tarsila. Eu sou criadora de conteúdo de intercâmbio também. E com uma pegada um pouco diferente, porque eu fiz 4 intercâmbios de Work and Travel, que é o intercâmbio que a gente vai falar hoje pra vocês, um deles, né? Eu fiz 4 intercâmbios de Work and Travel e um intercâmbio voluntário. O Work and Travel é um intercâmbio de trabalho que só tem nos Estados Unidos e o intercâmbio voluntário é uma experiência de intercâmbio que dá pra ter em qualquer lugar do mundo, e a minha foi em Montreal, no Canadá. Sonho, hein? Não, Montreal deve ser incrível. Meu Montreal Deus, é sai meu tudo. coração. Saudades. Não, bom demais. Mas vamos começar assim. Explica pra gente. Ah, tem muita gente vindo também do seu perfil, né? Então vou me apresentar. Muito prazer, eu sou Ana Clara, eu crio conteúdo aqui também. Depois que, assim, eu crio conteúdo desde antes de eu fazer 15 anos. Mas aí quando eu fiz. Agora eu já tenho 25, então tem um tempinho aí bom. Opa, deixa o tripé no lugar que ele tem que ficar. Beleza. Aí acabou que eu fui fazer intercâmbio, fui para Vancouver, no Canadá, e eu não encontrei muitos conteúdos sobre o assunto que poderiam me ajudar. E eu falei assim, poxa, eu já tenho blog, já tenho canal, vamos falar sobre intercâmbio, vou ajudar as pessoas que estão querendo ir para esse mesmo destino? Aí foi aí que surgiu, né? Consegui, assim, encontrar várias pessoas legais que querem fazer esse intercâmbio também, eu pude ajudar, então queria conteúdo aqui para ajudar vocês que querem ir para o mesmo destino que o meu e, claro, para outros intercâmbios. Por isso que surgiu a semana do intercâmbio, porque eu consegui trazer conteúdos assim de diversos lugares do mundo, né? E hoje a gente vai falar, inclusive, sobre os Estados Unidos, né? Que o Work and Travel Sim. é dos Estados Unidos e o intercâmbio voluntário que você pode fazer ao redor do mundo inteiro, né? Então, Exato. estamos globais hoje. Muito bom. E para a gente começar esse bate-papo, assim, eu acho que seria legal a gente contextualizar como seria esse Work and Travel, quais são as especificações que ele tem para você conseguir se enquadrar e fazer esse programa de intercâmbio. Tá. Antes de eu começar, eu vou te falar uma coisa que eu sempre esqueço de fazer nas minhas lives, que é colocar o tema fixado. Ah, muito Você bom. vai querer fazer também. Mas o Work and Travel, ele tem... O único ponto negativo dele é que ele tem uns pré-requisitos um pouco limitantes. Então, para você conseguir fazer o Work and Travel, você precisa ter entre 18 e 28 anos, precisa estar matriculado numa instituição de ensino superior, então em graduação, mestrado ou doutorado. E você precisa ter inglês intermediário, porque ele não é um intercâmbio que envolve curso de idioma. Você vai trabalhar numa empresa americana por 3, 4 meses durante as suas férias da faculdade. Então, entre dezembro até fevereiro, março, mais ou menos. Então, é importante ter o inglês intermediário, porque a entrevista do trabalho é em inglês, a entrevista do visto é em inglês, e você vai receber instruções em inglês, né, no seu trabalho. Então, você precisa conseguir se comunicar. É isso que você precisa, porque para conseguir fazer a entrevista e para conseguir entender o seu chefe, você vai conseguir se comunicar, tem que conseguir se comunicar mesmo que com erros. Eles não se preocupam muito com a gramática, eles se preocupam com o fato da mensagem estar fluindo, sabe? Legal, Mesmo legal. E tem essa com tantas entrevista barras, também, assim. né? É, Acho que é uma das partes que as pessoas devem ficar mais receosas, mais assim, porque, tensas. poxa, Dá um tenso. pouco de tensão, assim. Eu lembro que eu fiquei extremamente nervosa no dia da minha, assim, nervosa como eu nunca tinha ficado antes, eu acho. Só que foi a coisa mais suave do mundo, durou 5 minutos. Eu fiquei, tipo, não deu tempo nem de eu perceber que tinha acalado, sabe? A moça do RH da estação de esqui que eu trabalhei,
Ela basicamente só queria confirmar, assim, se eu existia, se eu conseguia responder as perguntas dela minimamente, se eu estava confortável com aquele emprego, se eu queria aquela vaga mesmo. E ela falou, então combinamos datas, tal. Normalmente nessa tem que combinar as datas por causa dessa questão de estar terminando a faculdade, o semestre, né? Combinar a data de começar o trabalho e tal. É verdade, porque esse programa ele acontece em uma época específica do ano, né? Ele acontece no É, final do ano ali. sim, Começa em ele dezembro e sempre vai até outubro. acontece entre dezembro e final de fevereiro, começo de março. Assim, pela regulamentação do visto de J1 para o Work and Travel, as pessoas podem começar desde 15 de novembro a trabalhar e terminar no máximo em 15 de março. Só que 15 de novembro está todo mundo na faculdade ainda, né? Então as pessoas costumam começar a trabalhar. Eu sempre comecei a trabalhar mais ou menos 15 de dezembro, 10 de dezembro. E sempre Ah, entendi. terminei, tipo, no fim de fevereiro ou no começo de março. Tem gente que termina um pouco antes também. Você só precisa estar na faculdade, você não precisa necessariamente estar em um semestre específico. Não, você só precisa estar na faculdade, é. Ah, isso é bom, né? Que desde o início você já pode pensar aí nas primeiras férias, Sim. já ir para fora. E esse Aham. programa, você demora muito a conseguir uma vaga aí? Você tem que ter qual período assim para você se programar para fazer esse intercâmbio? Então, como ele sempre acontece na mesma época do ano, ele tem meio que um calendário, sabe? Que é mais ou menos do mesmo jeito. Então, os empregadores, eles fazem as entrevistas, em geral, em julho, a partir de julho. Então, julho, agosto, eu lembro que a minha foi em agosto, mas a partir de julho já tem gente que começa a entrevistar e vai até as vagas acabarem, basicamente. Então, o que eu digo para as pessoas, eu costumo recomendar que elas fechem o intercâmbio antes de julho, porque aí elas vão ter a oportunidade de fazer entrevista com todos os empregadores, entendeu? Não com todos, porque você não vai fazer entrevista com todos, mas você vai poder escolher entre todos. Porque se você deixar para fechar esse intercâmbio em setembro ou outubro, muitas vagas já vão ter sido preenchidas, muitos empregos legais, lugares legais para trabalhar já vão estar sem vagas. E aí você vai pagar a mesma coisa para ter menos opções, entendeu? Então eu recomendo que as pessoas procurem fechar esse intercâmbio antes de julho. E talvez você vá me perguntar isso, mas é importante dizer que é um intercâmbio que precisa de agência. Essas empresas americanas, elas não contratam direto a pessoa. E tem o intermédio do sponsor, que é um órgão americano responsável pela conexão entre intercambistas e as vagas de emprego nos Estados Unidos. Esses sponsors só tratam direto com a agência. Tem dois sponsors que eles tratam direto com a pessoa, só que aí a pessoa tem que fechar direto em inglês. É mais barato, porém, eles têm muito menos vagas. Tem muito menos vagas. Tipo, uma agência, sei lá, tem mais de 20 vagas, tem 20 vagas ou mais. Os sponsors têm, tipo, 3, entendeu? Então, é uma coisa um pouco limitante. Para algumas pessoas acaba sendo a única alternativa, porque elas não têm a grana para investir com uma agência. Com a agência você vai ter um suporte em português, né, desde o começo e tal, e a segurança de um atendimento melhor e também mais oportunidade de vaga. Legal, importante isso mesmo. E quais são assim as vagas de trabalho que normalmente tem nesse programa? Porque, por exemplo, você não vai trabalhar na mesma área que você está fazendo Não, faculdade, né? não. As vagas, esse intercâmbio ele não é um estágio. Você não vai trabalhar com aquilo que você estuda. A não ser que, por coincidência, você estude algo que tenha a ver com os tipos de empregos que são contratados no Work and Travel. São sempre a mesma linha de empregos. Então, são sempre empresas que têm a ver com o ramo de entretenimento, digamos assim. Então, estações de esqui, restaurantes, resorts, né, grandes hotéis e parques de diversão. Parques aquáticos ou parques de diversão. São menos, mas tem. Então, as vagas vão estar dentro sempre dessas categorias. Eu nunca vi fugir, na verdade. E aí, os tipos de emprego são dentro dessas vagas. Então, vai para, por exemplo, operador de lift, que é aquele teleférico, né, que leva a pessoa da montanha lá para esquiar. Você pode trabalhar dentro da parte que aluga o equipamento de esqui. Você pode ficar no caixa, você pode ser instrutor, você pode ser salva-vidas nos parques aquáticos, por exemplo.
Você pode ser housekeeper, né? Que é tipo camareira dos quartos dos resorts. Tem também, tem bartender, tem barista, tem caixa, eu já falei, né? Garçom, outras funções dentro do restaurante, tipo, ficar dentro da cozinha. Então, são funções que têm a ver com esses ramos. Ah, legal, legal. E assim, você falou de todas essas entrevistas e tudo, nos que você fez, você teve que passar por muitas entrevistas até ser aceita ou não? Você fez a primeira e já passou? Como foi isso? Então, no meu primeiro. Eu já fiz 4 vezes, as minhas primeiras 3 foram para o mesmo lugar. Eu me arrependo um pouco de ter ido só 2 vezes para o mesmo lugar e na terceira ter mudado, mas enfim, a gente vai vivendo e aprendendo, não faço a mesma coisa. O meu primeiro, eu fiz a entrevista com o meu primeiro lugar e eu passei na entrevista de primeira. Bom, E aí no segundo e no terceiro ano eu não fiz entrevista, porque é muito comum os empregadores aceitarem te recontratar, se você for um bom empregado. Então, eu não precisei fazer entrevista na segunda e na terceira. Na quarta vez que eu procurei meu emprego sozinha, né? Mandei e-mail para vários resorts de esqui da Califórnia. A primeira vez, inclusive, foi em Massachusetts. Quer dizer, as 3 primeiras foram em Massachusetts, numa estação pequena, familiar e tal. A quarta vez foi na Califórnia. Eu falei, nossa, agora eu preciso mudar, né? Eu vou pro outro lado do país. E aí mandei e-mail para vários resorts e tive que fazer algumas entrevistas. Porque eu tava tentando achar meu próprio emprego, né? Então, tipo, meio que atirei pra vários, fiz algumas entrevistas, passei em 3, e aí fechei com o Mammoth, que foi a primeira que quis fechar comigo. Eu falei, vamos fechar logo isso aqui, porque eu quero confirmações, entendeu? E era o que eu mais queria, na verdade, era o que eu mais queria também. não, legal demais. Nossa, que aí você foi 3 vezes pro mesmo lugar. Eu acho que, não sei se eu teria coragem. Eu acho que a segunda eu já não iria, talvez. Mas você Então, gostou a muito, segunda né? é A legal, experiência foi sabe muito por boa. quê? A primeira vez, você apanha bastante do frio, dos seus chefes, do emprego, sabe? Pra pegar o jeito, pra pegar no embalo mesmo, você demora um pouco. Aí no segundo ano, você já chega sabendo as coisas, entendeu? Você já chega preparado. Normalmente, quando você volta, você recebe um aumento de $1 por hora. Interessante. E então, pois é. E Gente aí, esperta. o meu chefe também, tipo, quando eu voltei, ele me deu vários privilégios, sabe? Então foi legal. Tipo, eu já fiquei trabalhando nos lugares mais legais, assim. Então, a terceira vez, eu já caí na zona de conforto. O que não faz sentido pro intercâmbio, né? Mas aí, tudo bem. A gente vai vivendo e aprendendo com os erros. Não, exatamente. E assim, queria te perguntar em relação seus custos no intercâmbio, sabe? Porque, Tá. beleza, você fechou o intercâmbio de work and travel, você pagou o intercâmbio ali. O que Uhum. que você necessariamente está pagando e Uhum. o que você não está pagando que ainda falta pagar desse intercâmbio? É assim, você paga pra agência, né? O que tá incluso é a vaga, tá incluso o suporte, obviamente, o seguro viagem também vai estar incluso. O que não tá incluso, passagem aérea, visto. Então, eu tive que pagar isso por conta. Então, o que que eu paguei? Eu paguei a agência, a passagem aérea e o visto. Na época, no meu primeiro intercâmbio, né, o dólar tava o quê? 2 de alguma coisa. Época boa. Isso deu um total de uns R$ 11.000. Legal. E isso contando já um pouquinho uma grana que eu levei também para os primeiros dias. Esse intercâmbio ele é remunerado, então ele tem uma grande vantagem que é quando você passar a receber o seu dinheiro, você vai conseguir se manter com o seu dinheiro. Então você não precisa contar com uma grana para você ficar lá os 3, 4 meses, entendeu? Que é uma grana altíssima. Normalmente é a parte mais cara do intercâmbio, né? Inclusive, você se manter lá durante essas semanas, hospedagem, alimentação e tal. Então, eu paguei o programa, a passagem, o visto e levei uns $1.000, assim, um pouco mais, porque eu viajei para Nova York antes e depois fui trabalhar. Eu cheguei lá no meu emprego, aí eu fiquei lá na casa. Quando você chega lá a primeira vez, você tem que tirar tipo um documento, que é um CPF americano, para você poder começar a receber. Esse documento demora umas 2, 3 semanas para sair. Então, quando você vai a primeira vez, que na segunda, terceira você já tem o documento, você já recebe logo de cara.
Na primeira vez, você precisa levar uma grana para essas semanas que você ainda não vai receber. Tipo, 2, 3, assim, mas é só para pagar a alimentação e o aluguel. Porque assim que você começar a receber, você vai se manter com a sua grana do trabalho. E se você tiver uma boa organização financeira, você vai juntar grana durante o seu trabalho. Então, quando eu terminei o meu primeiro Work and Travel, eu tinha US$ 3.000 de lucro. Eu já tinha Interessante. passado, tipo assim, já tinha pago, já tinha me alimentado, já tinha viajado, já tinha pago todo o meu aluguel de morar lá, tipo, já tinha tido todos os meus gastos lá, me sustentado lá sozinha. E aí terminei o meu Work and Travel com US$ 3.000 de lucro. Então aí eu peguei essa grana, comprei o iPhone, viajei e voltei para casa com mais ou menos US$ 1.500 para o Brasil. Que é um pouco menos do que eu paguei para ir, né? Então se eu tivesse ganhado mais ainda, ou, por exemplo, não tivesse comprado o iPhone, eu teria voltado para casa com a grana que eu paguei para ir. Então eu teria voltado com todo o dinheiro que eu investi para ir. Legal, e se teve toda a experiência que você viveu fora, né? Exato. E aí eu peguei essa grana e paguei o intercâmbio de novo. Por isso que eu fiz tantas vezes também. Porque o meu primeiro intercâmbio, o Muito dinheiro que bom. sobrou, eu fiz de novo. E aí eu fiz de novo com o dinheiro que sobrou do segundo, eu fiz o terceiro, e aí o quarto e tal. E o intercâmbio voluntário eu fiz entre eles também com a grana do Work and Travel que eu juntei. Gente, não. Sensacional, assim. E quanto mais ou menos recebe? Tem um valor específico, assim, ou não? Depende do trabalho que você for fazer. Você Como recebe por funciona? hora. Diferente do au pair, né, que você recebe por semana, no Work and Travel você recebe por hora. Isso varia um pouco de vaga para vaga, vai em torno de 9 ou 10 até 13, US$ 14 por hora. Normalmente esses que ganham menos, tipo 8, 9, US$ 10, são funções que recebem gorjeta. E a gorjeta complementa bastante o salário, assim, tipo, às vezes até mais do que uma pessoa que ganha US$ 14 por hora, sabe? Porque a gorjeta, dependendo da posição, do lugar tal, ganha bastante. E é um dinheiro que você já recebe e já tá ali, né? Em cash. Bem legal. Então, varia o salário. Por contrato, a gente tem que trabalhar pelo menos 32 horas por semana. Hum, Só que, em muitos lugares, você consegue fazer muito hora extra. Eu trabalhei uma vez 84 horas numa semana. Então, eu ganhei, tipo, US$ 800 em uma semana, que era mais quase que metade do que eu paguei pra ir, eu ganhei em uma semana. Então, porque chocada. eu trabalhei muito. Então, e tem gente que ganha muito mais do que eu ganhei, tá? Tipo, eu terminei o meu primeiro intercâmbio com US$ 3.000, tem gente que volta pra casa com 5, que termina, juntou, tipo, US$ 10.000. Porque a pessoa, além de ter trabalhado muito, tipo, mais do que eu trabalhei, ela conseguiu um segundo emprego. Você também pode fazer um segundo emprego se você quiser. Juntar mais grana ainda, pode procurar um segundo emprego e trabalhar mais ainda. Então, por exemplo, você pode ir trabalhando igual você ficou na estação de esqui, né? Daqui a pouco a gente vai falar desses detalhes desse seu intercâmbio. Aham. Aí, por exemplo, vai que você achou um outro trabalho em uma, sei lá, num No restaurante, alguma restaurante, coisa isso. assim. Você consegue, então, conciliar os dois sem problema. Sim. Desde que não prejudique o seu trabalho principal, você pode conciliar os dois. Nossa, legal. Então, no mesmo documento que você tem de trabalho, você pode ter esses dois. Ou não vai ter. Como que vai ser isso? Não, é assim, você vai com um documento de trabalho, que é o seu trabalho que você foi contratado e tal, fez entrevista, beleza. Quando você chegar lá, você pode procurar um segundo emprego. E aí você fala pro sponsor, que é aquele órgão que fica responsável pelo intercambista enquanto ele tá lá fora, né? Ah, eu arrumei segundo emprego. Aí você manda, ele vai pedir uns documentos desse lugar, vai avaliar se é um lugar, tipo, válido, assim, tipo, decente. E aí ele vai te autorizar a começar a trabalhar e aí você trabalha. Aí você tem Não, os legal. dois empregos. Não, bacana demais. Bom Legalmente, saber é. disso. Isso, é. Esse é o ponto. Se é É. legal fazer isso, É você pode legal, é trabalhar nos legal. dois. Não, bacana. E como que era, assim, a sua rotina de trabalho lá? Conta pra gente. Eu trabalhava das 7 às 4 horas da tarde. Isso na estação de esqui, né? E o que eu fazia é que eu era operadora de lift. Então, eu me enchia de roupas e eu ficava o dia inteiro do lado de fora. Na estação de esqui tem os lifts que levam as pessoas da base para a montanha até o topo da montanha, né?
Então eu era responsável a cuidar da manutenção dessa área, porque ela precisa de uma rampa de neve, então eu tinha que manter essa rampa arrumada, a gente tinha que ajudar os clientes a entrarem no lift em segurança. Se eles caíssem, eu tinha que parar o teleférico, ajudar eles a levantarem. Se eles derrubassem alguma coisa, eu tinha que ajudar a pegar. Então eu ficava responsável pela manutenção e pela segurança dos clientes nessa parte do teleférico e de uns outros tipos de lifts que tinham lá, que era tipo uma esteira para quem tá iniciando e tal. No meu outro emprego, na Califórnia, eu quis trabalhar do lado de dentro. Tava um pouco cansada de ficar do lado de fora no frio. Assim, eu curti muito. Nossa, vivi muitas tempestades de neve. Fiquei muito, assim, em contato com a neve por 3 anos. E sou apaixonada por neve. Tenho uma tatuagem de foco de neve. Só que eu dei uma cansada, assim, não, de trabalhar. É um trabalho bastante físico, o lift, né? Então, eu queria mudar um pouco, sabe? Aí, nesse meu emprego da Califórnia, eu trabalhei dentro da escola de esqui infantil. E aí, eu ficava nessa parte do caixa. Então, eu pegava as reservas das pessoas que tinham comprado o pacote online, entregava para elas, explicava o que elas usavam, o dia que elas tinham que fazer o quê, pegar não sei aonde, ir para onde, para começar a aula da criança, sabe? A aula de 5 a 7 anos começa ali, de 3, 4 anos começa lá, aí você vai lá para pegar o equipamento. Às vezes eu ficava na parte que aluga o equipamento, então eu tinha que pegar a medida da bota das crianças, pegar a bota, arrumar, pegar o esqui, arrumar também, porque tem uma configuração e tal. Então eu fazia isso do lado de dentro e era bem quentinho, assim. Então é uma opção legal para as pessoas que querem conhecer a neve, mas tem medo de ficar expostos ao frio. Também tem funções que são dentro da estação, que são quentinhas. Então é uma opção. Não, legal demais. E dava assim pra você aproveitar depois do trabalho, você ia lá, esquiava, não sei, o que você gostava de fazer Sim, depois do trabalho? a gente tinha 2 dias de folga, em geral. Às vezes às vezes 3, assim, varia um pouco da semana. O que eu sempre mais gostava de fazer sempre foi snowboard ou esquiar, que eu sou completamente apaixonada. Mas também, às vezes eu só queria descansar, às vezes a gente ia conhecer algum lugar, alguma cidade de perto, ia andar na rua. Agora na Califórnia, meu namorado estava comigo, às vezes a gente pegava os meus dias de folga, a gente alugava um carro e ia conhecer um lugar próximo, então Lake Tahoe, a gente foi conhecer pontos turísticos dali de perto da Califórnia, uns lagos pré-históricos, fazer trilha em vulcão, foi super legal, assim. A Califórnia é muito rica de coisa para fazer. Então, foi muito divertido. Dava para aproveitar bastante os dias de folga. E também, quando o trabalho termina, o intercambista tem direito a ficar 30 dias nos Estados Unidos para passear. Tipo, só para Muito viajar. bom. E aí, sim, se ele trabalhar dentro desse período, é ilegal. Entendeu? Ah, interessante. Esse é um ponto importante, porque esse é o período que eles meio que liberam pra você, tipo um presente. Olha, pode É ficar aqui tipo passeando. férias do seu trabalho. E aí você tem para você curtir uns dias, se arrumar para ir embora, sabe? Não pode trabalhar durante esse período. E aí, assim, foi muito bom. Eu esse ano fui para Joshua Tree, fui para Death Valley. Em outros anos eu fui para Washington DC, fiz já uma road trip assim para esquiar em várias montanhas do Nordeste dos Estados Unidos. E também dá para ir uns 15 dias antes do seu trabalho começar e viajar também, porque às vezes a pessoa não pode ficar no final, porque ela tem que voltar logo, porque as aulas da faculdade já vão começar. Dá para ir antes, você pode ir uns 15 dias antes do trabalho começar a viajar, só que aí você vai estar sem a grana, né? A galera gosta de viajar no Ei, final ponto porque juntou a importante. grana. E eu fiz assim, esse ano a gente fez um road trip de motorhome pela costa da Califórnia antes de começar meu trabalho, foi incrível. Fui para Nova York, assim, também. Nossa, que E se a sonho. pessoa não puder viajar nem antes nem depois, ela pode pegar os dias de folga dela e dar uma escapadinha, fazer uma mini viagem, sabe? Um bate-volta em algum lugar. Aí seria legal ela escolher um emprego que seja num lugar que dê para ela fazer viagens. Porque tem alguns empregos que são mais isolados, sabe? E aí você vai ficar meio que ali o tempo todo durante o seu intercâmbio. Depende muito do objetivo da pessoa. Eu sempre falo muito isso nos meus vídeos. Para as pessoas sempre, antes de escolherem um lugar para trabalhar, que tem nos Estados Unidos inteiro, né? Pensarem muito bem nos objetivos delas. Se elas querem juntar muito dinheiro, ou se elas querem conhecer um lugar específico, ou se elas querem mesmo conhecer neve, ou um lugar menos frio, sabe? Prestar atenção nos objetivos na hora de escolher um lugar para trabalhar, para
alinhar o intercâmbio dela com os objetivos e ter a melhor experiência possível. Faz super sentido, né? Porque imagina, eu quero viajar muito, mas você escolhe um lugar que é afastado numa cidadezinha que você tipo, não tem nada pra fazer, fica longe de É, todos os lugares que você quer aham. conhecer, não adianta. Não O lugar que você adianta. trabalhava, ele era muito distante, assim? Ele era isolado? Quando você arrumou a acomodação, ela ficava muito distante? Você demorava a chegar ou não? Foi tranquilo? O primeiro lugar que eu trabalhei em Massachusetts ficava a 3 horas de Nova York. Então eu podia facilmente pegar um ônibus e passar meus dias de folga e voltar, mas eu nunca fiz isso porque o que eu queria era fazer esqui. Tipo, eu queria fazer snowboard nos meus dias de folga. Nova York iria estar lá em outra época da minha vida, mas o esqui e o snowboard é um esporte caro. Então eu queria ficar ali mesmo, sabe? Tipo, pra mim essa era o mais importante. Tinha gente que ia pra Nova York, ia pra Boston. Boston ficava 2 horas de lá. Já no intercâmbio da Califórnia, eu fiz um pouco dos dois. Eu tanto explorei a região, quanto tirei um dia para fazer esqui e snowboard também. Então, depende do objetivo da pessoa. Se a pessoa, só quero mesmo ganhar dinheiro e fazer snowboard nos meus dias de folga. Tudo bem ela ficar num lugar mais isolado, sabe? Mas é gente que vai, tipo, focado em viajar o máximo possível. Então, é legal ela pegar um lugar onde tem opções de ônibus, de trem, de acesso para ela passear mais fácil, sabe? Tem uma pergunta aqui. Porque, vamos ver, Fala. do Thales. Do Thales. Isso. Thales. Adorando a Como, live, meninas. Como, com o com dólar o dólar alto, alto, como está hoje? como Vocês está acham que hoje? o intercâmbio consegue se pagar ao menos uma parte? Legal Então, essa pergunta. sim, porque o dólar vai estar alto para você pagar para ir, né? Então, tipo, você vai ter que pagar o programa em dólar, passagem, você vai ter que levar dinheiro em dólar e o dólar tá alto. Só que você vai ganhar em dólar e você vai voltar para casa com dinheiro em dólar. Então, Faz sentido. o dólar tá alto. Nesse sentido, se você pensar que você vai pagar e receber em dólar, o dólar estar alto não faz diferença. Faz sentido? Porque meio que vai ser bom quando você voltar pro Brasil, né? Porque se o Vai ser dólar bom na quando sua você... época O tava dois e problema pouquinho, é... O agora problema é você ir com o dólar, pagar pra ir com o dólar a 5, você voltar o dólar tá 2, entendeu? Dá esse vai até ser pra... tenso. Mas muito difícil isso acontecer. Então, o problema nesse caso é você ter que fazer um investimento um pouco maior, né? Você ter que se juntar mais grana para ir. Só que pensando que você vai ganhar em dólar e vai voltar para casa com dólar, no final vai dar saldo positivo. É verdade, né? Eu acho que isso é interessante. Tipo assim, você tem alguma dica, tipo, do que você fez no seu primeiro intercâmbio? Porque nos outros você foi juntando o dinheiro do intercâmbio, mas no primeiro, o que você fez assim para conseguir juntar esse dinheiro para ir pro intercâmbio? Então, é assim, eu trabalhava mais ou menos umas 40 horas por semana e eu ganhava 11 dólares por hora. Pelas contas que eu fiz, assim, produzindo conteúdo sobre isso, uma pessoa trabalhando, ganhando 500 dólares por semana, por exemplo, que não é uma quantia difícil de ganhar nesse intercâmbio, ela consegue, se ela gastar metade, ela já nunca dá metade, assim, se a pessoa ganhar, se ela tiver um housing caro e tal, assim, ela tem que juntar uns 200 dólares por semana, quer ver? 200 vezes 12. Já vai dar 2.400 dólares que ela vai juntar, juntando 200 dólares por semana. E aí, se ela perceber que ela pode fazer hora extra, ela vai juntar mais do que isso. Se ela pegar um second job, ela vai juntar mais do que isso. Então, eu nunca peguei segundo emprego e eu sempre consegui ter um saldo positivo no final, sabe? Então, não é uma coisa difícil de fazer, desde que a pessoa saiba organizar as finanças dela. Guardar pelo menos metade do salário que a gente recebe por semana, né? Guardar pelo menos metade do salário semanal dela já vai dar bom. E aí ela percebendo assim, cheguei, consegui fazer tantas horas, tenho possibilidade de fazer X horas, se eu continuar assim, eu vou ganhar tanto no final. Aí ela pode pensar, se eu quero mais, vou fazer um segundo emprego então. Perceber se o lugar vai ter opções de fazer hora extra, ou se é melhor ela procurar um segundo emprego. E aí, sentindo essas coisas, organizando, assim, prestando atenção no quanto ela ganhou, quais são os gastos, qual é a possibilidade dela ganhar mais, para ela poder se programar para juntar
o dinheiro que ela tiver afim. É verdade. Tem que ter realmente em mente, olha, eu quero juntar dinheiro, né? Então, quanto que eu posso juntar aqui, meu máximo para. Porque às vezes muita gente pensa, quero ir para conhecer. Então, beleza, Uhum. você não tá indo para juntar dinheiro. Então, você não Uhum. quer voltar com uma E não tem quantia, você quer problema realmente também, é. conhecer. É, Aham. exatamente. O objetivo seu. Então, é isso. Exato. Você tem que pensar como. Porque acaba que se você for fazer um outro intercâmbio, né? Pensando em intercâmbio de idiomas, você não vai receber nada para estar lá. Você vai estar investindo pela Exato. experiência que você vai receber. Então, você Uhum. pode simplesmente pensar na experiência que você vai ter trabalhando e conversando na língua 100% ali naquele país. Então, essa experiência já conta muito também, né? Depende muito do que você quer nesse sentido. Sim. Muito bacana. A gente falou muito do work and travel e agora a gente vai Uhum. falar um pouco desse intercâmbio voluntário. Qual seria a diferença, assim? A principal é que do dinheiro, né? Claro. Um você A recebe, o outro você principal não é o dinheiro, recebe. é O verdade. principal é o dinheiro. Mas vamos Aham. falar um pouquinho mais dessas diferenças desses dois. Tá. O meu intercâmbio voluntário eu fiz assim que eu terminei o meu terceiro Work and Travel. Então, eu terminei o meu Work and Travel e fui pro Canadá direto. Em vez de voltar pro Brasil, eu fui pro Canadá. E aí eu fiquei lá um mês. A principal diferença, obviamente, é que o intercâmbio voluntário, que através da Worldpackers, que é uma plataforma que conecta viajantes com oportunidades no mundo. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui trabalhar num hostel no centro de Montreal, trocando algumas horas de trabalho por hospedagem de graça. Então, eu fiquei lá sem pagar. Aí eu tinha que fazer algumas horas de trabalho por dia. Nessa plataforma, que se chama a Worldpackers, tem muitas oportunidades de trabalho diferentes pelo mundo. Então, tem trabalho em hostel, tem trabalho em fazenda, em pousada, em casa de família, em mosteiro, em retiro de yoga, em sítio fazenda de permacultura, escola de surf. Tipo, tem muitas opções diferentes. E são lugares que você vai oferecer a sua força de trabalho como moeda por hospedagem e muitos outros benefícios. Então, eu tinha hospedagem e café da manhã incluído. Tem uns lugares que tem duas refeições. A hospedagem vai estar sempre, sempre incluída, tipo 100%. Alguns lugares vão ter uma, outros duas, outras três refeições incluídas por dia. E aí é legal porque você pode fazer um intercâmbio que vai ter. Você não vai ganhar dinheiro, né? Mas você vai ter um custo baixíssimo, porque você não vai pagar hospedagem. E se você pegar um lugar com três refeições incluídas, você não vai pagar refeição. E aí o que você tem que fazer é um trabalho. O trabalho vai variar. Tipo, eu cuidava da organização e limpeza do hostel, no geral, dos quartos, da cozinha e tal, organizava o café da manhã, ajudava os hóspedes. Mas, por exemplo, você pode trabalhar com jardinagem numa fazenda, você pode trabalhar com arte, pode trabalhar até com criação de conteúdo. Tipo, tem vários lugares. Hoje eu estava pesquisando sobre isso para fazer um post. Legal. Tem alguns lugares que eles querem ajuda com as redes sociais. Então, vem pra cá ajudar a produzir conteúdo, tirar fotos, fazer vídeos, e aí você fica lá por algum tempo que você faz um acordo, né? Através do site, é seguro. Tem que pagar uma pequena taxa para o Wordpack, que é de $39, $49. E aí você faz esse acordo com o anfitrião, né? Como a gente chama no site. E você pode ficar um tempo lá. O tempo vai variar do que você quer. E aí, do que você vai acordar. Tem gente que vai para ficar 2 semanas, acaba ficando 2 meses, tipo, porque gosta muito. Tem gente que vai embora antes, enfim. Tem gente que faz mochilão assim, vai indo de lugar para, tipo, de país em país, só ficando nessas opções e não pagando hospedagem, muitas vezes sem pagar alimentação também. Então, é uma experiência diferente, né? É um intercâmbio de trabalho, mas não é um trabalho remunerado. E os pré-requisitos são muito mais abrangentes, tipo, tem para todas as idades, não exige experiência. A questão dá para fazer inclusive no Brasil, em vários lugares. Se você tem tipo vontade de viajar para o Brasil em algum lugar, uma experiência diferente, você pode fazer dentro do Brasil também. Eles não exigem tipo proficiência, vai depender da vaga. Às vezes, em alguns lugares tem alguns requisitos a mais. Então, se for
uma vaga que precisa de muita comunicação, às vezes eles podem exigir que a pessoa tenha um inglês um pouco melhor. Mas assim, tem vagas para todos os níveis de inglês, para todas as. Minha bateria foi mal. Para todas as idades, para todos os gostos, assim, basicamente, sabe? Em vários. E não só em inglês, para vários idiomas. Tipo, quero praticar italiano, quero praticar tcheco, quero praticar francês. Tipo, vai ter vagas em todos esses países. Então é legal por causa disso. Uma coisa bem abrangente que tem no mundo todo, que você pode fazer a qualquer momento. E assim, as pessoas podem entrar hoje no site da Worldpackers e olhar as vagas que tem lá disponíveis. E aí, quando elas quiserem aplicar, podem se planejar para daqui não sei quanto tempo, aí que elas precisam pagar uma pequena taxa e aplicar, para poder aplicar. Mas você pode a qualquer momento ficar olhando as vagas. Eu vi que você estava já no intercâmbio e se aplicou, tipo, rapidão você já foi. Você não tinha planejado isso? Como que foi, assim? Então, eu não tinha planejado isso. Foi uma coisa que eu decidi no meu último mês do intercâmbio. E aí eu fui, assim. Eu apliquei 2 semanas antes de ir. Ju adora socializar, desculpa. Saga, participar da live, tadinha. Não, mas que é isso? Eu fiquei de cara, porque você, tipo, meio que eu fico pensando, tem que ter um planejamento, né? Ficar analisando se a pessoa se é confiável, né? Conversar com outras pessoas. Você fez isso, né? Mas foi muito mais rápido. Fiz, mas é que assim, eu fui muito certeira. Na verdade, foi um pouco de sorte também. Eu entrei no site da Woodpecker, eu sabia que eu queria ir para Montreal, então eu olhei as opções em Montreal. Aí eu olhei para esse hostel, era o hostel que mais tinha reviews positivos, então isso me deixou segura. Tipo, na página da vaga, você consegue tanto já ver quem foi, quanto que elas, tipo, deixam um depoimento lá de como foi a experiência. E você pode falar com a pessoa pela página da Woodpeckers. Você faz o seu perfil, se cadastra gratuitamente. Você pode ver todas as vagas e oportunidades do mundo. Aí você viu a vaga de um anfitrião, aí vai ter lá o que você vai ter que fazer, o que você vai receber. Então, tipo, você vai ter que trabalhar 20 horas por semana fazendo decoração, fazendo artes, ajudando em coisas gerais. Aí você vai receber 2 dias de folga, vai receber 2 refeições, a gente vai te levar para fazer umas trilhas, vai ter uma acomodação de tal tipo, você pode receber, tipo, cursos, passeios de graça, descontos em bares ou eventos ou restaurantes da região. Tipo, tem vários outros benefícios também. Tipo, você pode fazer aulas de yoga, dependendo se for um lugar que oferece, sabe? Então, você recebe outros benefícios também. E aí, na página vai ter os benefícios, vai ter onde fica, quem já foi. E aí, nessa parte de quem já foi, tem os depoimentos das pessoas. Você clica lá na pessoa e manda uma mensagem para ela. Teve muita gente que eu fiz isso. Eu falei, como é que foi essa experiência lá? Falei com uma menina. Ela, foi ótimo. Eu falei, então é isso, vou aplicar e vou. Nossa, deve dar um medinho no coração, porque diferente do Work and Travel, você não tem uma entrevista, né, com quem você vai trabalhar. Esse você realmente só conversa mesmo ali por chat e tal. Você conversa por chat com o anfitrião. Só que tem os reviews das pessoas, né? Isso deixa bem tranquilo. E também a Woodpeckers é uma plataforma que eu confio. Eu entendo como ela funciona, eu sei quem são os criadores, eu sei que eles têm um super critério para escolher os anfitriões. E os anfitriões também são avaliados, e os anfitriões que são mal avaliados, eles saem da Woodpeckers. Eles têm um seguro que se você tiver qualquer problema, tipo, tava tudo lindo, maravilhoso, perfeito, mas você chegou lá e o anfitrião não cumpriu o que ele deveria, você avisa o Woodpeckers e eles te realocam sem custo, entendeu? O Woodpeckers é um trabalho voluntário, mas ele não é um trabalho, ele é uma experiência cultural. Então você vai com visto de turista mesmo e não tem nada de errado com isso. Tipo, você não tá burlando uma regra, não tá fazendo nada de errado. Só o que a gente recomenda é que as pessoas na imigração não falem que elas vão trabalhar, sabe? Porque até você explicar o que é o Woodpecker, que é uma proposta, sabe, para viajantes, não sei o quê, pro cara da imigração, ele já tá querendo te deportar, entendeu? Tipo, se ele ouvir a palavra work e você não tem o visto de trabalho, você não vai dar um trabalho para você explicar para ele que o que você tá fazendo não é errado. Então, tipo,
você tá indo a turismo. Então diga que você tá indo a turismo. Porque é isso que você tá fazendo no fim das contas, entendeu? É verdade. E tem que ficar ligado até na questão do tempo que você pode permanecer como turista no lugar também que você escolheu, Isso, né? Porque senão você quer exato. ficar lá 6 meses, mas 6 meses não dá pra ficar como turista 6 meses. Então, É, como que você depende do lugar, explica? né? Depende do lugar, dá. Exatamente. Mas realmente, tipo, você vai com visto de turista, dependendo do país, você tem que aplicar da forma que aquele país exige o visto de turista, né? Muitos não existem, tipo a Europa, não exigem visto de turista pra gente até 90 dias. Então tem que respeitar as regras do visto de turista. É, não, faz todo sentido. Não, legal demais, assim. Eu fiquei mais de vontade de fazer alguma coisa assim. Eu fiquei imaginando, poxa, poderia até, sei lá, pegar um intercâmbio para praticar ou o idioma ou estudar alguma coisa diferente e conseguir tipo, uma acomodação, né, trabalhando. Imagina, agora eu descobri que dá para criar conteúdo, né, para as pessoas. Imagina, ainda ia treinar meu inglês nas redes sociais Exato. ali, ou outra língua, não sei. Então, sensacional, assim. Você pretende Uhum. fazer de novo? Pretendo, super. Tem vários lugares lá no site do Woodpeckers, dá pra você ir fazendo tipo uma wishlist, assim. Bom. De você vai botando um coraçãozinho e ele vai juntando uma lista de experiências. E vira e mexe, eu entro lá e vejo uma que eu gosto. Tipo, recentemente eu vi uma que era pra ajudar numa horta familiar, numa casa, numa cidade da Nova Zelândia. Você tinha um quarto com vista pra montanha, só seu. Pra você ficar numa casa com todas as refeições inclusas pra ajudar na horta. Na Nova Zelândia, Gente, tipo, exato. Tipo, é isso, muito tipo, bom. É, porque acaba que a acomodação é uma das coisas, assim, muito caras quando você mais pensa em viajar no caras. exterior e ficar Exato. muito tempo, assim, né? Então faz todo Uhum. sentido. Mas tem Dá um pra trabalhar período com mínimo que muita você tem que... coisa. Mas tem um período mínimo, assim, tipo, sei lá, 2 semanas, ou O não? período Não tem. mínimo vai variar muito de cada anfitrião. Então, tem anfitriões que o período mínimo vai ser 3 dias. Tem anfitriões que o período mínimo vai ser um mês. Isso você vai ver em cada vaga. Mas o período máximo em cada anfitrião costuma ser 3 meses. Tipo, independente do lugar, assim, costuma ser 3 meses. Interessante. 3 meses já é um período bom, assim. Eles também não vão ficar querendo treinar várias pessoas toda hora, né? Dependendo do É. serviço que for fazer. Imagina que trabalhou. Oh, interessante, né? Essa proposta. Gostei. Sim, Uhum. diferente do que a gente está acostumado. Mas acho que vale a pena vocês entrarem no site, darem uma olhadinha lá, e analisar o que tem. Eu acredito que você Uhum. tem até um cupom de desconto para quem quiser Sim, fazer, né? a taxa do Worldpackers é de US$ 40. Com o meu cupom de desconto fica 39. E o cupom é o meu nome, ou vocês podem me pedir se quiserem, eu passo um link, enfim. O meu Não, nome é legal Tarsila. demais. Ainda tem desconto, gente. Vocês vão entender. Muito bom. E vale por um ano. Legal. Tipo, a pessoa pode viver Ah, que quantas legal. experiências da Worldpackers ela quiser por um ano. Tipo, eu paguei por um ano, né? Eu usei por um mês, mas vamos supor que eu quisesse fazer um mochilão na Europa e em algumas cidades eu quisesse fazer um mochilão mais comprido, né? Gente, pode Tipo, continuar. para Legal. eu poder fazer um mochilão mais comprido, que seja financeiramente viável, seria incrível eu ficar um tempo fazendo WordPress. Eu podia fazer uma semana em Portugal, uma semana. Ah, eu vi um em Florença uma vez, menina. Era tipo um centro de arte em Florença. Eu fiquei, meu Deus, eu tenho um problema, eu não posso nem entrar nesse site. Preciso ver essa sua lista. Você podia fazer um vídeo só com os Não, seus não, achados lá. eu vou fazer. Então, tipo, imagina, você vai fazer um mochilão na Europa, uma semana em Portugal, 2 semanas ali em Florença, depois 2 semanas numa cidade no interior da França, sabe? Gente, tirar um ano Sem sabático pagar inteiro, né? hospedagem. Entendeu? Não, tô chocada. Faz super sentido fazer mochilão e aliar os dois, gente. Muito legal. Curti a ideia. Não, vários insights aqui hoje nessa live. Incrível. Incrível. Sai daqui querendo trabalhar no exterior, né? Não que... o ruim é que o intercâmbio de work and travel eu realmente não posso fazer porque eu não estou na faculdade mais. Já me formei, não sei se Caramba. pretendo continuar estudando, Quantos anos você tem? assim. Tenho 25. 25? Tem gente que faz uma matrícula numa faculdade, tipo, a mais barata que encontra, Tipo, a só pra ter. distância? Não, distância não pode.
Tipo, faz uma matrícula numa faculdade mais barata que encontra, assim, de um curso qualquer, só pra ter um comprovante de matrícula, e aí a pessoa vai. Interessante. Tipo, Interessante não é uma também. coisa ilegal, assim, é um jeitinho, mas não é uma coisa ilegal, Um precisa jeitinho falar. brasileiro para fazer esse intercâmbio, Porque não é mesmo? a preocupação deles é que a gente volte. Então, por isso Tem que que ter alguma eles coisa que querem o fique, né? vínculo da faculdade, entendeu? Só que, tipo, a maioria das pessoas que vai fazer esse programa vai voltar, sabe? Um ou outro, uma amiga minha que foi e casou, sabe? Um de sei lá quantas 200 mil pessoas que eu já vi fazendo work and travel ficou, entendeu? Então, tipo, não, eu não tô muito preocupada com isso, sinceramente. Eles se acham muito bolachinha do pacote, né? Também, vamos combinar. Vamos combinar, a última que tá Tem lá, muitos né? Que todo países mundo no quer. mundo, né, que a gente pode morar. É Além. verdade. Eles ficam muito preocupados com isso. É, E é interessante que eles fazem uma coisa bem pensada assim, para a pessoa juntar o dinheiro ali trabalhando e gastar dentro. Você já reparou? Porque tem o au é pair, que a verdade. pessoa depois libera para você ficar lá também um tempo. Aham. E esse também, que eles liberam mesmo, tipo assim, juntou dinheiro e vão gastar aqui dentro mesmo. Tipo É, assim, né? pois é. Mal É sabem muito eles bem como o bolado. brasileiro é, né? Tipo, a galera volta pra casa sentada na grama, na grana, muito bom. Tipo isso, exatamente. O brasileiro tem uma outra mentalidade, entendeu? Aham. Você não tá aqui. É verdade. Não, muito bom, muito bom. Adorei bater esse papo aqui com você. Eu acho que a gente passou por tudo, assim. Há uma coisa, Acho só que. uma coisa que eu acho Hum. que faltou. Qual que é Galera, se o tiverem tipo de. dúvidas, mandem. Podem mandar aqui, tô de olho aqui pra ver se chega alguma dúvida. E qual que é o tipo de visto, assim, que você vai pra esse de work and travel nos Estados Unidos? O Work and Tem Travel é um, o visto J1, que é o o mesmo do au J1, né? pair, mesmo do estágio. É uma categoria de visto que engloba vários tipos de intercâmbios culturais. E aí as regras vão variar para cada programa. Tipo, todos os preços têm o mesmo valor, que é US$ 160. A diferença é que quando você chegar para fazer lá no consulado, a sua entrevista vai ser em inglês muitas vezes. Conheço várias pessoas que a entrevista foi em português. Nunca tive uma entrevista em português, tá? Todas as minhas foram em inglês. Mas pode acontecer, se você der sorte. Nossa, gente, imagina um desavisado chegar lá na entrevista e ela foi em inglês. Não, não tem como. Não tem como a Não, pessoa não vai chegar lá. chegar desavisado. Imagina. Não tem Meu como. trabalho, menina, eu trabalho pra ninguém chegar lá desavisado. Pelo amor de Deus. Ó, chega lá preparado. Tem até um vídeo Não, explicando tudo que a vai. Não. agência sempre explica também. Tipo, a pessoa vai sabendo. E tem como se preparar também, né? Tipo, eles já Sim. têm umas perguntas que são certinhas, que eles sempre vão perguntar, coisas do tipo assim, que dá pra gente ter em mente. Não é exatamente a mesma coisa, mas é o mesmo nível de pergunta. Tipo, eles costumam perguntar por que que você quer ir? Ou pra onde você está indo? Então, tipo, você tem que saber o nome da empresa. Onde ela Uhum. fica, que lugar dos Estados Unidos, o estado, a cidade, que função que você vai fazer, o que que você vai fazer nesse trabalho, tipo, dar uma breve explicada. O que que você faz de faculdade, eles costumam perguntar. Bom. Isso é basicamente isso, mas às vezes varia, tipo, você gosta de frio, entendeu? Você sabe que vai estar frio, você não gosta de frio, gosta de esquiar, você já foi para os Estados Unidos antes, já saiu do país antes, umas coisas assim. É, uma coisa assim, não, interessante. Bom, já tá preparado para pelo menos saber essas perguntas aqui, tá preparado para saber do emprego que você vai, né? Já ter ali afiado o que que você vai fazer lá, saber É explicar, porque importante imagina. saber o que tá assim no documento, assim, do que você vai fazer. Ai, meu coração. Não, muito legal. Achei chique, assim. Já quero que Achei minha chique. irmãzinha faça. Falei assim, não, vamos, entrou na faculdade, vamos pra fora agora. Ai, eu acho esse intercâmbio Vamos ficar tudo, pra porque fora. o custo-benefício é muito bom. Tipo, comparação assim com um curso de idioma, sabe? É que a pessoa não dá pra aprender inglês nele, você já tem que saber um pouco. Mas vale a pena a pessoa É, se dedicar pra melhorar o inglês pra fazer ele, porque o custo-benefício é faz muito super bom. sentido. Porque apesar das pessoas saberem que muitos brasileiros vão pra lá pra melhorar o inglês, você tem que ter pelo menos um nível ali intermediário pra você conseguir
ir adiante com o processo também, né? Porque tanto entrevista em inglês, se você tiver o básico só falando hi, já era, já era, né? Não dá pra você Uhum. seguir adiante. Faz super sentido. Vai Não, ter muito bom. gente que pergunta pra mim, ai, Tarsila, eu queria muito fazer o Work and Travel no fim de 2021, mas o meu inglês é básico. Eu falei, meu filho, você tem mais de um ano. Vamos Né, criar vergonha querido? nessa cara. Né? E você acha Vamos. assim que é mais legal a pessoa focar em algo ligado à conversação ou realmente naquele ensino mais tradicional, de caderno, livro, escrever, nananã? O que você acha que funcionaria melhor para quem está precisando desse intensivão, assim? Eu acho, tipo, pensando numa pessoa que tá focada em fazer um intercâmbio, que ela teria que desenvolver mais a conversação do que, tipo, do que escrita, por exemplo. Tipo, você não vai ter nenhuma prova escrita nesse negócio, sabe? E uma coisa que eu percebo nesse processo, não nesse negócio. Uma coisa que eu percebo é que uma grande dificuldade das pessoas é elas sabem muito vocabulário, elas sabem ler muito bem, escrever muito bem, mas na hora que elas tentam falar, na hora que elas precisam falar, elas travam. E é isso que pode ferrar uma pessoa no momento de uma entrevista. E é isso que faz a pessoa chegar lá nos Estados Unidos e entrar em pânico que o inglês dela é diferente do que ela aprendeu. Lógico, você não praticava nunca. Então, o que você realmente vai usar lá é falar e ouvir. Lógico que você também vai ter que Exatamente. ler algumas coisas, né? Mas assim, o mais legal da pessoa se dedicar, eu acho que é principalmente listening, o speaking, né? Tipo, ouvir, falar, e aí depois o ler e o escrever. Faz super sentido. Eu também concordo demais com isso, porque o ensino que a gente está acostumado aqui no Brasil muitas vezes é esse, de pegar o livro, de tentar completar as lacunas lá, escrevendo e tal, e não tem muita prática. Aí quando a pessoa chega no intercâmbio, ela, beleza, não sei responder, não foi isso que eu Trava, aprendi. trava. Trava. Exato. Não consegue. Quando ela percebe, eu cheguei no intercâmbio, quando eu começava a entender que as pessoas estavam falando comigo, dava aquele delay, porque eu falei assim, pera, entendi? Passou 10 segundos ali, de outra pessoa já respondeu, não consegui entrar na conversa, então, tipo, ficava, A beleza, entendi conversa já foi agora. embora, é. Mas Mudou de eu acho assunto, que legal. os Aí livros, ficava essa assim. parte do didática e tal, é importante porque a pessoa aprende muito vocabulário, assim, né? Só que não adianta ela ter um vocabulário e não praticar. Então, alinhar os dois o máximo possível e se dedicar muito a, tipo, falar. Uma coisa que eu falo para as pessoas é, tipo, fala sozinha, sabe? Começa a falar em casa, porque a pessoa tem vergonha de falar. E aí ela não fala com ninguém. Então, fala sozinha. Tipo, vai no banheiro e fala alto com você mesmo tudo que você tá fazendo, para tudo que você tá olhando. Tipo, o dia a dia. Vai tentando pensar no seu dia a dia em inglês sozinha. Se faz de doida, entendeu? Ninguém se importa. Ninguém se importa, esse é o ponto. Ninguém se importa na sua casa. Aproveita que a gente está em casa, assim, 100% e aproveita esse momento. Ó, temos uma dúvida aqui. Tem uma dúvida. Se eu entro no país com visto de turista, tenho 6 meses, certo? Se eu for para o Canadá, nos Estados Unidos, quando eu voltar, renovo os Não. 6 meses? Não, porque não Porque é você seis consegue meses só. corrido. É 6 meses durante 12. Dentro de 12, entendeu? Então, tipo, se não, meu filho, você acha que os Estados Unidos vão pensar nisso? Que a galera fica pulando e voltando eternamente, né? A única É, coisa faz que dá pra sentido. fazer é renovar. Dá pra renovar, tipo, mais 6 meses, até um ano e 6 meses, mas depois você vai ter que, em algum momento, ir Voltar, embora. né? Voltar para casa, né? Voltar pro É, Brasil, não é mesmo? Não vai ou ter ir pra jeito. outro lugar, enfim. É, faz sentido. E, assim, um ponto importante, quando você foi para o seu intercâmbio nos Estados Unidos, no Work and Travel, aí depois você foi para o Canadá no intercâmbio voluntário. Você optou por fazer 2 vistos ou você pegou o ETA para o Canadá? Peguei Como o que você fez? ETA. Eu nem sabia que eu ia pro Canadá quando eu embarquei, amiga. Eu decidi que eu ia pro Faz Canadá, sentido. era fevereiro. E aí assim, um dos motivos de eu querer o Canadá é que ele tava ali perto. Eu tinha já vontade de conhecer o Canadá. Massachusetts é 4 horas do Canadá, de carro. E Legal. aí, e eu queria praticar francês, porque francês é uma outra língua que eu já estudei em escola e eu queria ser fluente também. Então eu fui para Montreal, porque Montreal é uma cidade bilíngue, francês e inglês. E Montreal Isso. tava aqui, tipo, a literalmente 4 horas de carro, assim, tava pertinho, assim.
da onde eu tava, tipo, a mesma linha do hemisfério. Então, eu tirei o ETA, que é um visto que canadense, que você só consegue tirar quando você tem o visto de turista americano. E eu tinha levado meu visto de turista americano comigo, porque vai que, né? Vai que alguma coisa. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Então, fui com o visto J1, levei o visto de turista comigo. Aí eu tirei o visto de turismo canadense online, né? Que é o ETA, que é super barato, que você tira no aeroporto mesmo, assim, é instantâneo. E entrei no Canadá. Se a pessoa não tem o visto de turista americano, ela não consegue tirar o ETA, ela tem que fazer o processo do visto, que é parecido com o visto americano, assim, tem que ir no consulado, levar documento e tal. Então, eu acho que é melhor tirar o visto americano, porque aí você já tem meio que dois vistos, né? Que o visto É, canadense já sai ali de tabela. exatamente. É muito bom isso. E até pra, às vezes, sei lá, muita gente que vai pro Canadá fazer intercâmbio, às vezes quer passar nos Estados Unidos ou quer comprar uma passagem mais em conta, aí escolhe parar nos Estados Unidos e depois ir pro Canadá. Pra fazer isso, você precisa do, tipo, o ETA, né? Você precisa entrar no país de avião. Porque você não pode entrar com, né, Precisa. de carro. Você Sim, precisa. Então você realmente pegou a passagem aérea pra ir pra lá, né? sim, a primeira vez que você entra no país com um ETA tem que ser de avião. Depois, se você, tipo, sair e entrar, você pode sair de via aérea ou sair de ônibus. E se eu entrasse de novo, eu poderia entrar por via terrestre, porque a primeira eu já tinha entrado de avião. Mas uma coisa que eu não sei é, se a pessoa quiser ir para o Canadá estudar, eu acho que o ETA já não vai funcionar. Porque teria que ter um O... visto. Eu não sei se dá para no Canadá trocar de status para começar a fazer um curso de inglês, por exemplo, eu não sei. Ah, entendi. Tipo, por exemplo, quando eu fiz intercâmbio com o Dani, ele já tinha feito todo o intercâmbio dele, então ele já tinha conseguido o visto, só que a gente mudou a data. Então ele perdeu o visto dele. A duração ali perdeu a validade. Aí ele fez o ETA usando o visto que ele já tinha canadense e ele foi, estudou 3 meses, sem Então, precisar mudar o visto. Que eu acho que no talvez Canadá são três 6, meses. né? Isso, É, talvez por 3 meses você possa estudar com visto de turista. E tem alguns lugares que são assim. Tem outra é. dúvida. Se eu, por exemplo, for ao Japão de turista, eu consigo ir do Japão, ah, do Japão direto aos Estados Unidos ou eu teria que voltar para o Brasil? Para tirar aqui. Peraí. Você quer tirar o visto do Japão? Americano no Japão. Eu, Tá decidindo os países você, ainda, entendi. Vamos lá. você pode tirar o visto americano de qualquer consulado americano, de qualquer país. Só que você vai ter que fazer, se você tirar no Japão, você vai ter que fazer entrevista em japonês. Tá preparado para isso? Eu não tô. Eu não tô também, não. Meu Deus, imagina, que Porque loucura. esse ano eu ia tirar um visto para um outro intercâmbio que eu ia fazer nos Estados Unidos, eu ia tirar no Canadá, no consulado americano do Canadá. Mas o Canadá fala inglês, então de boa. É, tranquilo. É, não, eu não teria que ser, tipo aqui no Brasil, por exemplo, se a gente for tirar, a gente teria que conversar em inglês. Isso pensando no de trabalho, né? Não, tipo, eu tô supondo que ele quer o de turista, que ele quer o visto de turista americano. Tá. Que no Faz Brasil ele sentido. faria entrevista em português. É. Será que tem como pedir pra ser em inglês? Vou pedir. Português, eu acredito que vai ser muito difícil você ter no Japão alguém que faça entrevista em Não, português com você. talvez inglês, talvez, mas eu não sei. Não sei se nem como que faz tipo, esse pedido. Não sei se tem como. É Não pelo sei. mesmo site, tipo, pelo site do governo americano, quando você vai preencher o formulário de visto, você escolhe o país e a cidade. É a primeira coisa que você escolhe. Mas tem como escolher a língua que vai ser a entrevista ou não? Aí não tem. Não tem. É porque se tivesse mais um campinho, né? Aham. Aí ia ser top. Pode Pode tirar tirar visto. visto americano em outro país. Achei que tivesse que estar no seu país nativo. Pode. Você pode tirar o visto americano de qualquer consulado americano, desde que você consiga falar a língua do lugar. Interessante, essa dúvida é recorrente, então. As pessoas têm vontade de outras partes do mundo tirar o americano e ir pra lá. Porque imagina, se um brasileiro tivesse. Ele teria que fazer de lá, né? Do lugar que ele tivesse. Ele não ia ter que voltar pro Brasil pra. É, não faz sentido ele ter que voltar pro Brasil. Realmente.
Tenho uma dúvida sobre o Work and Travel. Faço faculdade de RH, é um curso técnico, mas é graduação também. Posso fazer Work and Travel fazendo esse curso? Curso técnico. Eu acho que não. Curso técnico, Eu mas é tenho, graduação. eu Como acho que assim? não. Eu não tenho 100%. Eu acho que não, eu não tenho 100% de certeza, Samuel. Mas se você quiser depois, me manda uma DM que eu te mando o contato do meu consultor de intercâmbio, que eu recomendo as pessoas fazerem intercâmbio com ele, que ele com certeza vai saber responder essa pergunta. E aí você pode perguntar pra ele, ou eu pergunto pra ele e te respondo pra ter certeza. Mas eu não sei, tipo, tem umas regras, assim, de ser tecnólogo, ser... Eu sei que graduação de tecnologia pode, mas eu acho que curso técnico, não. É que depende do jeito que tá na matrícula, assim, você tem que, tipo, dizer exatamente qual é a definição do seu curso, e aí ele consegue dizer lá pra você. Legal. Não, faz todo sentido. Então, já chama ali na DM pra ela olhar isso pra vocês, já resolver, já tirar essa dúvida de uma vez por todas, né? Qualquer coisa, você faz aquilo que a gente contou. Se você assistiu a live toda, você sabe. Brincadeira. É verdade. Qualquer coisa ainda tem jeito. Ai, gente, muito bom. Legal. Batemos um papo bem legal hoje. Acho que Sim, agora acho que agora finalizamos acabou. as perguntas. Se vocês tiverem mais dúvidas aí, aproveitem esse final. Mas assim, é isso. A Opa. live vai ficar salva. Opa, a live vai ficar salva aqui no meu perfil, então vocês podem voltar, assistir de novo, pegar todas as dicas, anotar tudo direitinho e começar a realmente planejar esse intercâmbio para o ano que vem. Começar a estudar inglês, não é mesmo? Já de uma vez, para não ter erro, né? E continuem acompanhando as dicas da Tarsila, que ela dá várias dicas, assim, especialista em Work and Travel e fala muito sobre o intercâmbio voluntário também. Então aproveitem esse arcabouço, aquelas, né, de informação. Eu Muito bom. falei muito, E ao né? longo Eu acho de. que. Não, foi ótimo, sério, arrasou. Eu tinha te mandado várias perguntas, né? Mas eu acabei nem seguindo as perguntas porque a conversa fluiu super, então foi de boaça, assim, adorei esse papo. Obrigada a Vou você deixar pelo salva, convite. Samuel. Eu sempre fico Isso aí, feliz de não, que espalhar a isso, palavra do intercâmbio. não é mesmo? Exatamente, não, muito bom. Vai ter muito conteúdo aqui diferente ao longo dessa semana do intercâmbio, então espero que vocês acompanhem. Vou sempre estar colocando aí o cronômetrozinho para vocês não perderem a hora das lives, porque vai ter muito conteúdo legal. Amanhã a gente vai conversar com uma futura intercambista que está organizando intercâmbio agora, gente, na pandemia. Então, vamos conversar com ela, né? Entender o que ela está arrumando para organizar esse trem aí, que a gente está morrendo de medo, né? Não vou fazer nada esse ano, não. Porque, né, tô em casa aqui e tal. Mas ela não, Mas resolveu com o assim, não, vou fazer negócio intercâmbio. na hora que liberar, a pessoa tá com as coisas bem mais preparadas. Tipo, vai deixar pra começar a preparar quando liberar, sabe? Vamos Tanta liberar, gente não? aí, pois é, aproveitar esse tempo para preparação, para estudar inglês, para organizar finanças, para juntar dinheiro. Exatamente, faz super sentido. Eu também super apoio esse lance de não esperar acontecer. Vamos lá, gente. Ano que vem vai ser. Eu tô torcendo para ano que vem ser muito incrível. Porque esse ano foi um pouco assim, né? Em casa, só viajando em pensamento. Mas ano que vem a gente vai estar fora do país. Vocês vão ver, gente. Calma, vai dar tudo Uhum. certo. Vai dar tudo É certo. isso aí. Vai dar tudo certo. Muito obrigada, Tarsila. Beijinho. Prazer estar aqui Obrigada a conversando com você, você. obrigada, E gente. até a Até mais. próxima. Beijo. Tchau, tchau.